Quando um piloto brasileiro chega à Fórmula 1, o coração de milhões de torcedores pulsa mais forte. É impossível não sentir a mistura de ansiedade, esperança e orgulho que toma conta do país. E em 2024, esse papel caiu sobre os ombros de Gabriel Bortoleto, o jovem de São Paulo que hoje carrega uma responsabilidade enorme: ser o representante do Brasil na categoria mais disputada do automobilismo mundial. Mas, afinal, como tem sido a adaptação dele nesse universo tão exigente? E como lidar com a pressão de uma nação inteira que, ao mesmo tempo em que torce, também cobra resultados imediatos? Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar na jornada de Gabriel Bortoleto, entendendo seus desafios de adaptação e a relação intensa com a paixão do público brasileiro. E se você é fã de Fórmula 1 e quer acompanhar tudo sobre a trajetória dos nossos pilotos, já aproveita para se inscrever aqui no Curva Final, ativar o sininho e não perder nenhum detalhe dessa história que ainda está sendo escrita. A temporada de estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 tem sido marcada por contrastes. De um lado, os números já mostram consistência. São 18 pontos anotados em 16 etapas, incluindo um 6º lugar no GP da Hungria, um resultado expressivo para quem ainda está se acostumando com a categoria. Do outro, a admissão sincera do próprio piloto: ele ainda não está 100% adaptado. E não é difícil entender o motivo. A Fórmula 1 não é apenas sobre guiar o carro mais rápido do planeta, é sobre compreender uma rotina desgastante, complexa e cheia de detalhes que fazem toda a diferença. Bortoleto revelou que precisou de pelo menos 5 corridas para começar a entender como funciona um fim de semana de Fórmula 1. Essa curva de aprendizado não foi apenas em relação à pista, mas também fora dela. Diferente das categorias de base, onde as quintas-feiras eram dedicadas quase exclusivamente à preparação com engenheiros, na Fórmula 1 esse dia é praticamente tomado por compromissos com a imprensa e patrocinadores. São horas de entrevistas, sessões de fotos, eventos corporativos e agendas apertadas que deixam pouco espaço para o estudo técnico. Para um estreante, esse choque de realidade é imenso. O mais interessante é que Bortoleto não encara esse desafio como algo negativo. Pelo contrário, ele já aprendeu a usar a exposição da mídia a seu favor. O piloto entende que cada palavra dita em frente às câmeras é acompanhada por milhões de pessoas no mundo todo, muitas delas crianças que o veem como exemplo. Essa consciência o leva a ter cuidado, a pensar antes de responder e a buscar sempre a autenticidade, sem criar uma imagem falsa de si mesmo. É um equilíbrio delicado, ser genuíno, mas também responsável com o impacto que suas declarações podem gerar. Essa maturidade fora da pista mostra que Bortoleto não está apenas se adaptando ao carro e às estratégias de corrida, mas também ao peso de ser um atleta global. A Fórmula 1 exige preparo físico, técnico e mental, e ele vem demonstrando evolução em todos esses aspectos. E mesmo admitindo que a adaptação ainda não está completa, o simples fato de já ter conquistado pontos e mostrado regularidade em sua primeira temporada revela que o futuro pode ser promissor. Mas aqui entra um detalhe crucial. Por mais que os números e a evolução sejam claros, a Fórmula 1 não é feita apenas de resultados individuais. É uma engrenagem que envolve equipe, desenvolvimento de carro, estratégia de corrida e muito mais. Bortoleto sabe que está em processo de construção e que nada acontece da noite para o dia. Ainda assim, cada desempenho sólido aumenta a expectativa sobre o que ele pode conquistar nos próximos anos. E antes de entrarmos em outro ponto fundamental dessa história, deixa eu aproveitar esse momento. Se você está gostando de entender os bastidores da trajetória de Gabriel Bortoleto e quer apoiar nosso trabalho aqui no Curva Final, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que mais fãs de automobilismo conheçam o projeto e fortalece ainda mais essa comunidade apaixonada por Fórmula 1. Se a adaptação já é um desafio gigantesco, lidar com a pressão da torcida brasileira é uma missão ainda mais intensa. Gabriel Bortoleto é o primeiro piloto titular do Brasil na Fórmula 1 desde 2017, e esse intervalo de 8 anos sem representantes aumentou ainda mais a sede da nação por resultados. Desde a última vitória de Rubens Barrichello em 2009, os brasileiros aguardam ansiosamente por um novo triunfo, e cada talento que surge é imediatamente colocado como o próximo grande nome.
O próprio Bortoleto reconhece que essa pressão existe e não tenta escondê-la, mas, surpreendentemente, ele prefere enxergá-la como algo positivo. Em suas palavras, o carinho recebido é tão grande que compensa a cobrança, mesmo quando as críticas aparecem após corridas ruins. Ele entende que a paixão do público brasileiro é única. Somos emotivos, intensos e não temos medo de expor o que sentimos. Quando há amor, ele transborda. Quando há frustração, também. É interessante notar como o Bortoleto interpreta até mesmo as críticas de maneira construtiva. Ele diz que muitas vezes as pessoas não entendem a complexidade do automobilismo e acabam opinando de forma dura. Ainda assim, ele procura extrair algo de útil dessas vozes, transformando a pressão em combustível para seguir evoluindo. Isso mostra não apenas resiliência, mas também inteligência emocional, um fator essencial para qualquer piloto que deseja se manter competitivo em alto nível. E aqui entra um aspecto cultural que não pode ser ignorado. O Brasil é um país que se acostumou com a glória na Fórmula 1, de Emerson Fittipaldi a Nelson Piquet, de Ayrton Senna a Rubens Barrichello. Passamos décadas celebrando vitórias e títulos mundiais. Essa herança cria uma expectativa natural de que qualquer novo piloto brasileiro repita o passado. Só que os tempos mudaram, a competição se tornou ainda mais acirrada e os recursos disponíveis nem sempre são os mesmos. Por isso, a paciência do público muitas vezes não acompanha a realidade do esporte. Bortoleto sabe disso. Ele reconhece que a torcida quer resultados imediatos, mas alerta. Nada acontece com um estalar de dedos. É preciso tempo, desenvolvimento e crescimento, tanto dele como piloto, quanto da equipe como um todo. Essa visão madura é essencial para lidar com a cobrança sem se deixar abalar. Afinal, mais importante do que acelerar rumo ao topo de forma precipitada é construir uma trajetória sólida, passo a passo, que possa realmente levar o Brasil de volta às vitórias. É inevitável comparar esse cenário com outras fases do automobilismo nacional. Quando Senna surgiu, ele também enfrentou desconfiança até provar seu valor. Barrichello, apesar de tantas conquistas, sempre conviveu com a pressão de substituir um mito. Felipe Massa, por pouco, não trouxe mais um título mundial em 2008 e carregou durante anos o peso dessa expectativa. Agora é a vez de Gabriel Bortoleto escrever sua história, e a relação dele com a torcida pode ser determinante para como essa narrativa será construída. Essa conexão entre adaptação e pressão é o que torna a jornada de Bortoleto tão fascinante. De um lado, ele precisa dominar os aspectos técnicos da Fórmula 1, compreender o carro, a equipe e a estratégia. Do outro, tem que lidar com o olhar atento de milhões de brasileiros que torcem e cobram ao mesmo tempo. Não é uma tarefa simples, mas talvez seja justamente essa mistura que pode moldá-lo como um piloto ainda mais forte no futuro. Se pensarmos bem, a adaptação que ainda não está completa dentro da pista anda lado a lado com a adaptação fora dela, o aprendizado de como lidar com a mídia, com os fãs e com a pressão cultural de um país que respira automobilismo. É como se cada corrida não fosse apenas contra o cronômetro, mas também contra o peso da expectativa coletiva. E aqui no Curva Final vamos continuar acompanhando de perto cada passo dessa caminhada, porque mais do que torcer por resultados imediatos, precisamos entender o processo. Gabriel Bortoleto não é apenas o presente, mas pode ser o futuro que o Brasil tanto espera. A paciência e o apoio da torcida podem ser tão decisivos quanto o talento e o trabalho dele dentro da pista. Então, se você acredita nesse futuro e quer fazer parte dessa jornada, se inscreve agora no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você acha que Gabriel Bortoleto será capaz de trazer o Brasil de volta ao topo da Fórmula 1? A sua opinião é muito importante e ajuda a gente a criar cada vez mais debates sobre o nosso esporte. O caminho não será fácil, mas uma coisa é certa: a chama da paixão brasileira pelo automobilismo continua acesa, e se depender de Bortoleto, ela ainda vai iluminar muitos pódios no futuro. Obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.